para mais uma palestra do Cariri Cangaço. Então, Severo, é realmente um imenso prazer, uma grande satisfação receber novamente você e o Grupo Cariri Cangaço aqui. E parabéns pelo seu projeto. Espero recebê-lo mais e mais vezes. Já faço aqui o convite. E agora nós daremos início à palestra Mistérios e Mentiras de Angico. Muito obrigada. Essa iniciativa, na minha humilde maneira de ver, Malvini Erodia, iniciativa de sucesso. Uma parceria do Cariri Cangaço com o Grupo de Estudos de Cangaço do Ceará, GEC, e o Café Patriota. Um empreendimento, Ravena e Lincoln, extremamente feliz. E de uma grandiosidade que vocês nem compreendem ainda, mas ainda vão compreender. Hoje, na palestra do mês passado, Fred, nós passamos realmente muito da história de Virgulino Ferreira da Silva. Hoje, dando continuidade àquele primeiro momento, nós novamente trazemos Virgulino Ferreira da Silva no seu ato final, que é Angico, sob o comando do meu querido amigo Aderbal Nogueira e Ângelo Osmiro. Eu queria, para abrir essa manhã de documentário, debate e conversa, convidar o meu querido amigo, presidente da Academia Cearense de Cinema, meu querido amigo Regis Frota, para que pudesse cumprimentar a todos e nos brindar com essa ligação preciosa entre o cinema e o cangaço. Por favor, Regis, é um prazer, nosso presidente da Academia de Cinema estar aqui. Bom dia a todos, é uma satisfação enorme estar aqui podendo utilizar 2 minutos de conversa com vocês nesta manhã dourada de Fortaleza. Mas o objetivo do 1 minuto que eu vou aqui tomar a atenção de vocês seria para falar um pouco sobre a relação entre o cinema e o documentário. Na verdade, o cinema, como todos vocês sabem, é uma atividade artística, industrial, com a sua exibição, a produção, os mecanismos de distribuição, mas que foi, na verdade, difundido no final do século XIX. A exemplo das pesquisas psicanalíticas de Freud, se utilizou muito do sonho. E, desde a fundação, o cinema se caracteriza por 2 grandes vertentes que até hoje estão a dividir, na verdade, a vertente da documentação. Portanto, o grande documentarista foram os irmãos Lumière, que filmaram cenas cotidianas, como a chegada dos operários na fábrica, a saída do trem da Gare de Ciotat e assim por diante. Eles documentavam a realidade. Do outro lado, tinha Georges Méliès, um outro cineasta francês, que preferiu investigar a imaginação, o sonho, acreditar que o cinema se prestaria mais para a magia. E como tal, mesmo naquela época, 1895, primeiros anos do século XX, filmou a viagem do homem à lua. Portanto, nem se pensava nisso, ele já estava tentando relacionar a imaginação humana com certos feitos que eram tecnologicamente impossíveis à época. Portanto, essas 2 vertentes é que caracterizam o cinema. O cinema cresceu ao longo desse um pouquinho mais de um século, com a tendência de documentar a realidade e, por outra, de tentar ficcionar a realidade. A importância, portanto, da documentação, do documentário da realidade, é registrar a memória, é aprofundar a investigação acerca dos fatos ocorridos na sociedade, fatos esses que obtêm, logicamente, diversas versões. Cada filme documentário carrega em si a interpretação do autor, do cineasta. Portanto, nesse sentido, estamos todos de parabéns de termos a oportunidade aqui no Café Patriota de ver o documentário de Aderbal. Bom dia a todos. Severo para dar continuidade aqui em Severo. O trabalho que Regis desenvolve no Ceará é digno de registro e de um profundo reconhecimento. É importante contextualizar, antes que a Aderbal comande aqui o nosso documentário,
contextualizar a época, o cenário e as circunstâncias da morte de Virgulino Ferreira. O que é o Angico, Ravena? Angico é uma grota no município de Poço Redondo, um sovaco de serra, às margens do rio São Francisco, que na verdade, querido Roberto, foi o último coito de Virgulino Ferreira. Virgulino Ferreira, querido Arnaldo, com 20 anos já de vida fora da lei, um bandoleiro das Caatingas, perseguido por 7 estados do Nordeste, um homem que chegou a comandar mais de 200 cabras, Eveline, que se relacionava muito bem, doutora Maria Amélia, desde o mais humilde sertanejo, Mariano, até o mais, diria, poderoso sim, governador e os potentados coronéis da época. Então essa relação, Léo, que Virgulino mantinha, tanto como o mais humilde, como o mais elevado de todos os sertanejos, é, na verdade, um ponto importante para mantê-lo por 20 anos, uma vida realmente fora do comum. Eu sempre digo que Virgulino era um homem à frente do seu tempo. Muitas vezes a gente não é compreendido, porque quando fala-se à frente do seu tempo, é que o homem, doutor Lívio, como Virgulino Ferreira, com um gênio absolutamente fora do comum, usou esse gênio para o mal, naturalmente, mas conseguiu se perpetuar por tanto tempo. Então ele, nesse fatídico episódio, fatídico para ele, né? Para o sertão, foi um episódio que trouxe paz e sossego. No dia 28 de julho de 1938, nós vamos, a partir do vídeo do querido Aderbal Nogueira, dissecar as principais polêmicas. Joelson, os cangaceiros andavam em bandos grandes, acompanhados de cachorros, tinham sempre sentinelas. Então por que naquela noite, naquela madrugada, os cachorros não latiram? Onde estavam os sentinelas? Sim, 49 soldados da Volante percorreram 900 metros da margem do São Francisco até a margem do coito de Lampião. 49 soldados movidos, Marciano, por cachaça, Alberto. Você sabe disso, que as volantes eram movidas por cachaça. Muitos daqueles homens não sabiam, viu, Regis, que iam enfrentar Lampião naquela madrugada. Por que ninguém ouviu? O homem que comandou a volante, Fred, chamava-se o grande capitão João Bezerra. Existem, e aí meu secretário brincou, né? Existem aí um conjunto de polêmicas, observações e estudiosos dizendo que muitas vezes esse mesmo capitão João Bezerra vendia armas para Lampião. Então esse conjunto de circunstâncias é que hoje, viu, Lourdinha Linhares, você vai ter o privilégio de acompanhar junto conosco aqui no vídeo espetacular de Aderbal Nogueira, que por enquanto ele ainda não vai poder publicar nas redes sociais, nem no nosso blog, mas que logo, logo também teremos a oportunidade de, não em eventos como esse, mas a partir das redes sociais, acompanhar o trabalho que Aderbal compilou ao longo de muito tempo. Aderbal, por gentileza. Eu vou falar pouco, porque o interessante é o que a gente vai assistir aqui, certo? Esse vídeo, na verdade, ele é um recorte só do combate de Angico. Não tem nem antes nem depois. Posteriormente eu irei fazer um outro trabalho com o depois, que foi com as entregas, né? Quando eles foram se render às volantes, às polícias, né? Então, esse vídeo, para quem conhece a história, vai ter muitas polêmicas que vão ser mostradas aqui. Para as pessoas que só conhecem assim, en passant, né, talvez até não fique muito compreendido. Mas porque existem muitas polêmicas, como, vou dizer algumas aqui, só para quem não conhece ficar um pouquinho atento no que vai acontecer. Existe um coiteiro que contou a vida toda, que participou de todo o combate e que ele foi quem guiou a polícia praticamente em todos os locais. E essa pessoa sempre foi tratada como um grande mentiroso. E aqui a gente vai ver que a história não é essa. Tá? Existe um único policial que morreu nesse combate. Dizem que quem matou foi o próprio comandante João Bezerra. Foi até escrito livro sobre isso, e não foi. A gente vai ver isso aqui também. Tá? A história de um cangaceiro que teoricamente recebeu o primeiro tiro, que foi Amoroso, e muita gente diz, como é que atiraram nele a 1 metro e ele não morreu? Isso é uma grande mentira. A gente vai ver isso aqui também. Como essa, existem outras. A história do cachorro, que você falou, e
de João Bezerra, eu não coloquei aqui porque eu vou fazer um outro vídeo falando sobre João Bezerra e Lampião. Pouca gente sabe, mas a história do cangaço ainda é muito viva. E lá nos locais onde isso aconteceu, ainda existe muita confusão por conta do cangaço. Vocês não fazem ideia do que existe ainda de briga até hoje. E Lampião, por incrível que pareça, é o latino-americano mais escrito. Pouca gente sabe disso. Mas nenhum outro latino-americano foi tão escrito como Lampião. Né? Todo mês são publicados livros sobre o cangaço, sobre o Lampião. E a prova maior é que o nosso presidente aqui, o Ângelo Osmiro, só na biblioteca dele existem mais de 1000 livros sobre o cangaço, sobre o Lampião. Então, para vocês terem uma ideia de como o Lampião é uma pessoa notória até hoje. E se a história do cangaço tivesse acontecido, digamos, nos Estados Unidos, eles estavam ganhando hoje muito mais dinheiro do que eles ganham com Hollywood se Lampião tivesse sido lá. Por quê? Porque Lampião bota todos os grandes bandidos americanos no bolso. Se você pegar Jesse Davis, Billy the Kid, os irmãos Young, enfim, se você pegar todos eles, eles não dão a sombra de Lampião. Só para vocês terem uma referência, o Billy the Kid, que é um dos grandes bandidos americanos mais comentados na história do cinema, comprovadamente matou 3 pessoas. A lenda diz que foi 21, que é a idade que ele morreu. Né? De repente, Lampião matou isso em uma semana, né? O bando de Lampião. Ou seja, não tem comparação. E Hollywood é hoje o que é hoje graças ao bando de bandas. Tanto é que quem aqui é da área do cinema, qual é o plano mais conhecido que existe, que é o plano americano. Que é o plano que mostra a cartucheira do mocinho e o revólver aqui na sua cintura. Tá, então eu vou deixar de falar, a gente vai assistir aqui o documentário. É bom prestar bem atenção, principalmente os colegas pesquisadores, e depois a gente abre para se alguém quiser fazer alguma pergunta. Tá bom? Como eu disse, é mais para quem conhece a história, né? As pessoas que não têm muita ligação com a história do cangaço, talvez fiquem um pouquinho perdidas com tanta informação que foi dita aí. Mas é isso. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está aqui para tentar responder. Além de Aderbal, né, nós temos também o presidente do Grupo de Estudos Cangaço do Ceará, grande pesquisador e escritor de Osmiro, né? Então, como Aderbal falou, para a grande maioria, na verdade foi um conjunto muito grande de informações. Para quem já está habituado à pesquisa, vai encontrar nas entrelinhas, querido Regis, realmente muita polêmica ainda e muito mito. Vocês viram aí, o Aderbal foi muito feliz quando trouxe as imagens, inclusive pelo drone, viu, Marciano? Que no momento em que os volantes faziam a descrição dos seus movimentos, o Aderbal acompanhava com o drone exatamente o movimento daquelas volantes. E aí, Malvini, você tinha 4 volantes. Tínhamos quase 60 cangaceiros em Angico. E tínhamos 4 volantes, meu amigo Zeca, que procuraram cercar Angico. E aí, Roberto Gomes, uma das volantes não conseguiu ser. E foi justamente por lá que os cangaceiros, os remanescentes, conseguiram escapar, né? PV, os cangaceiros. Parabéns, porque nossa, um registro importantíssimo, né? Maravilhoso, muito bem feito. E eu fiquei com uma dúvida, assim, quando eles estavam organizando as tropas, né, as pequenas tropas, as milícias,
que eles não avisaram para os soldados que seriam ser com a Lampião? Será que eles teriam tanto medo? Será que Lampião era tão temido a ponto de que nem a polícia, nem os caras, né, eles chamavam, o Lampião chamava os macacos, né? Nem os macacos poderiam saber que iriam abater Lampião? A pergunta seria essa. Quando o cabra sabia que era o Lampião, não ia não. Não era todo comandante de volante que tinha coragem de enfrentar Lampião. Eles enfrentavam outros bandos, né? Mas quando sabia, se ele dissesse que era o Lampião, você pode ter certeza que quase todos os soldados ali iam bater pino e já iam com medo, enfim. Né? E outra, tinha um segredo. Se eles revelassem isso desde o início, de repente poderia ter algum soldado ali que tivesse algum comunicado com o bando, com o Lampião, porque isso sempre existiu, né? Então eles se resguardavam em relação a isso. Uma coisa importante, existe muita lenda em cima desse mito todo que é o cangaço. Tem uma coisa que só os colegas que pesquisam sabem. Por exemplo, um fato que foi narrado a respeito de Luiz Pedro. Reza a lenda que Luiz Pedro já tinha saído do combate e voltou para onde estava Lampião, porque década antes, quando ele matou um irmão de Lampião sem querer, num acidente, né, todos juravam que Lampião ia matar ele, e ele disse: capitão, não me mate, que eu prometo que no dia que eu morrer eu morro junto. Então ele voltou nesse dia, todos sabem que realmente ele voltou, e todo mundo disse que falava de cangaceiro, ele voltou para morrer. Eu particularmente eu penso diferente, né? E a gente tem que saber analisar as coisas bem direitinho. Eu sempre pensei isso, e depois que eu vi um dos volantes aqui dizer que ele vinha de cima de Lampião, eu acho que ele voltou não foi para cumprir a promessa não, ele voltou foi para pegar os bornais de Lampião, porque ele sabia que estava cheio de ouro, cheio de moeda, cheio de dinheiro. Eu penso assim, que era cangaceiro. Eu acho que ele jamais iria voltar para cometer um suicídio, ele era um suicídio, né? Na minha opinião, ele voltou foi para pegar o dinheiro que estava com o Lampião. Tanto é que quase da outra guerra, por conta desses bornais que os oficiais realmente enricaram por conta disso. Só antes de passar para a segunda pergunta e o Ângelo vai responder. Esses armamentos que foram encontrados com o grupo Lampião, que Lampião usou nesse último combate, é o mesmo armamento que foi recebido num acordo com o Padre Cícero para combater a coluna Prestes? Ou eles tiveram abastecido de outra forma? Os cangaceiros não tinham metralhadoras, né? Ficou bem claro aí que só a polícia tinha. E tem uma controvérsia, o número de metralhadoras que eles portavam naquela ocasião. Viram que uns disseram 4, outros 3, outros 2. No meu modo de ver, todo tempo que eu pesquiso esse tema, eles tinham 2 metralhadoras lá no Egito, a polícia. E só para contextualizar, tudo que a gente viu aqui, a gente tem que ver que foi, no meu modo de ver, não aconteceu em mais do que 5 minutos, esses tiros todos. E uma coisa que também a gente precisa frisar, as metralhadoras foram pouco usadas. Não houve tempo hábil para se utilizar as metralhadoras. É tanto que os cangaceiros mortos, a maioria deles foram atingidos com um tiro de fuzil e não de metralhadora. A metralhadora não chegou, quando eles tentaram usar, já tinha acabado o combate. Foi muito rápido, isso aí foi 5 minutos, certo? Então eles conseguiam armas sim, depois do episódio que você falou, da coluna Prestes, em 1926, aqui no Cariri, né? E provavelmente algumas armas ainda eram daquele tempo, mas outras já tinham sido substituídas, né? E só para frisar mais uma coisa aqui sobre o tenente à época, depois coronel, quando morreu já era coronel, vamos dizer, né? Existe muita lenda em relação à história do cangaço, e quiseram transformar esse cidadão depois numa espécie de vilão. Quando na verdade, se existir alguma coisa que a gente possa taxar, ele foi um herói, né? Ele acabou, exterminou o bando que vinha há 20 e tantos anos já assolando o Nordeste. Então se criou muita lenda a respeito de que ele vendia arma para Lampião. O próprio Duval chegou a declarar isso, que no dia anterior, ou 2 ou 3 dias antes, havia levado arma e munição
fornecida pelo próprio João Bezerra para Lampião. Aí não cabe na cabeça de ninguém que uma pessoa que vai combater um outro vá municiá-lo contra ele próprio, né? Fica sem lógica. E o João Bezerra foi muito criticado, ainda hoje por conta disso, de que jogava baralho com Lampião. E isso, no meu modo de ver, a maioria das vezes é boato, não tem comprovação histórica de que isso realmente tem acontecido. E hoje, esse episódio é cheio de polêmicas. Nós ficaríamos aqui dias debatendo o que foi exposto aí. Mas não me alongar mais nessa pergunta, se tiver alguma outra, estamos à disposição. Dizem, né, que um dos motivos, incentivos, né, das volantes trabalharem, tá, não era só um aspecto da legalidade, né, de se perseguir um bandoleiro, um criminoso, mas sim o ouro, né, o ouro de cangaceiro, principalmente de Lampião. Tá? Falou-se ali em torno de 30, 40 contos, né, que tinha sido pego em dinheiro. Tá? Vocês teriam uma estimativa, assim, de quanto seria realmente essa fortuna de Lampião atualizada monetariamente ao dia de hoje? Sim, obviamente é complicado isso, né? Mas tem uma ideia, pelo menos. Obrigado. A gênese dessa volante, Dedê, era o mesmo sertanejo que era cangaceiro. Foram criados juntos, nasceram juntos, foram criados juntos. Então, muitos daqueles volantes estavam ali, Evelino, para vincar, era uma questão de vindita própria, inclusive de família. Muitos entravam na volante para vingarem-se de atrocidades perpetuadas pelos cangaceiros com sua irmã, com sua mãe, com seu parente, com sua família. E muitos entravam de olho nos bornais, como vimos aqui. Vimos aqui que, na hora que matavam o cangaceiro, a primeira coisa que fazia o que era? Ir no butim. Iam, além das armas, né, e dos apetrechos, iam no bornal, porque sabiam que ali realmente tinha verdadeiras fortunas. Agora, com relação a esse valor, não sei se a Aderbal ou o Ângelo podem nos ajudar. Eu acho que não tem como a gente... Já foi feito um trabalho sobre isso, se não me engano, da professora Lutgar, mas é muito dinheiro. Só para você ter uma ideia, esse Antônio Jacó, que foi falado aí, ele pegou um bornal de cangaceiro e comprou 3 fazendas. Só com esse bornal, fora outras coisas. Eu poderia dizer o seguinte: existe uma carta, inclusive depois publicada em livros, de um dos soldados volantes que estava lá no Egito, não era dos mais famosos, ele comunicando ao pai que daquele dia em diante eles iam sair da miséria, estavam mandando dinheiro para ele comprar uma fazenda. Uma fazenda para o pai, porque eles tinham conseguido, estava na volante e matou o Lampião. E outra coisa, só para a gente frisar, que a gente viu no vídeo, para a gente não cometer o famoso anacronismo, né, sobre a questão da polícia. Naquela época, entre aspas, era uma coisa normal o policial, depois dos combates, eles se apropriarem do que os cangaceiros tinham. Era uma coisa natural, corriqueira, né? E a questão também da bebida que a gente viu aí, né? A gente, hoje, a polícia, os carinhos bêbados, também a gente não pode trazer, né, o que aconteceu naquele tempo para o que a gente vê hoje. Era também uma coisa normal eles bebiam para entrar em combate. Agora eles não bebiam para cair, para ficar, né? Porque eles, sendo assim, eles não tinham como combater. Mas geralmente, antes de um combate, era comum o uso de bebida alcoólica, tanto pelos cangaceiros como pela volta. A minha curiosidade maior é em cima de como esse armamento chegava, quem importava, porque eram armamentos importados, né, alemães, americanos e tal, enfim. Quem seria esse cara que armava o bando, entendeu? Que estaria por trás dos coiteiros? Vocês têm alguma informação, alguma noção desse trajeto das armas, vamos dizer, desde a Alemanha ou dos Estados Unidos até a mão dos cangaceiros? Vocês teriam alguma... Existe aquela grande ilusão que a grande maioria das pessoas, inclusive eu também tinha, que Lampião era um Robin Hood, que Lampião era pelos humildes. Você acha que quem, como o sargento disse, quem entregava isso para ele era um Zé Ninguém ou era alguém que tinha poderes para trazer isso, seja de onde fosse? Esses grandes fornecedores de arma
e proteção ao Lampião, que tinha fazenda aquele tal, que ninguém entrava porque o coronel dizia que ela era a terra dele e a polícia não entrava. Ou seja, quem fez Lampião perdurar durante todo esse tempo, nada mais nada menos do que os grandes poderosos do sertão, como o próprio governador de estado na época interventor. É como se o nosso governador, digamos, hoje desse Guari e está Fernandinho Beiramar, fazendo assim uma analogia assim, bem diferente, né? Mas se não fosse isso, você pode ter certeza, se Lampião não tivesse acololhado com os grandes do sertão, Lampião não duraria um mês como cangaceiro. Então, quando a gente vê as pessoas por aí comentarem que Lampião era pelos oprimidos, não era não. Por que todo mundo temia Lampião? Desde o agricultor mais simples até um grande fazendeiro. Porque o agricultor mais simples, como Lampião dizia, da família do cara, ele não deixava nem pinto, matava. E um grande coiteiro, como o interventor aí de Sergipe, que rompeu relações com Lampião conseguir matar um homem desse ia ser muito difícil, porque além da cabroeira ele vivia mais nos grandes centros. Mas só para você ter uma ideia, consta que ele queimou só de fazenda desse camarada mais de 10 cercas, casas, e matou mais de 1000 cabeças de gado. Ou seja, todo mundo temia Lampião. Quem era que não temia um camarada desse? Né? E só um pequeno parênteses aqui em relação ao Durval, que é o camarada que levou, que eu não considero ele traidor, porque traidor, se ele tivesse levado de livre, espontânea vontade. Ele foi porque ou ele morria, ele e a família dele, ou ele dizia onde Lampião estava. Então, para mim, ele não é traidor. Né? O próprio Durval chegou a dizer para a gente uma vez: olha, Lampião uma vez me disse, se você botar a polícia algum dia em cima de mim, da sua família, eu não deixo nem pinto. Mas se for para defender a sua vida, pode botar, porque cangaceiro foi feito para morrer brigando. Entendeu? Então é mais ou menos por aí. Ricardo, só para auxiliar já a resposta do Herbal, na verdade, nem o Estado-Maior de Lampião sabia a origem dessas negociações. Só sabia ele, pessoal. Era o privilégio da informação e dos contatos era dele. E aí, a gente sempre fala nas reuniões do GEC, do Caricangaço, que a ligação do cangaço com o coronelismo de Barranco era uma relação de autoalimentação. O cangaço alimentava o coronelismo daquela época, que por sua vez alimentava-se do cangaço. E o Aderbal lembrou muito bem o Heronildo de Carvalho no Sergipe. Mas se a gente for pegar o mapa do Nordeste, querido Regis, em todos os estados do Nordeste, Daniel, todos, os grandes coronéis em determinadas épocas estavam de mão dadas com Lampião e depois, em função das circunstâncias, das conveniências, acabaram sendo algozes ou vítimas de Lampião. Fazendas, como a Aderbal falou, de 20, eram incendiadas à torta e à direito, cerca, gado. Então, era essa a relação que havia entre Lampião e os coronéis e que, na verdade, a gente não pode estabelecer isso, mas é um fato. A gente imagina que seja a origem desse armamento. Rapidamente, mais uma injustiça que fazem com o coronel João Bezerra, que na época era um simples tenente da polícia, de que ele era fornecedor assíduo de armas para Lampião. A polícia, naquela época, principalmente o estado pobre, como Alagoas, não recebia munição para se estragar ou se desviar se não se percebesse rapidamente. Então isso aí é mais uma mentira que se conta, querendo denegrir a figura do tenente João Bezerra. Um simples tenente, delegado de uma cidadezinha pequena do interior, Piranhas, não teria como fornecer armas e munição para Lampião ou qualquer outro grupo de cangaceiro. Isso aí era de gente muito mais graduada, muito mais bem posicionada na hierarquia da sociedade. O tenente nisso aí é mais uma injustiça que se comete contra a figura do tenente, no meu modo de ver. Você colocou bem que nem o Estado-Maior de Lampião, né, Deval, sabia dessas negociações dele. Então deveria existir um determinado momento que ele saía só para negociar esse armamento? Com certeza. Sumido? Sim. Não é que ele sumia. Digamos, ele estava no canto, mas a gente ouviu vários depoimentos, chegava alguém, né, o bando estava ali, ficava ali dando a proteção e ele ia sozinho conversar com as pessoas. Entendeu? Tanto é que quando o Lampião morreu, o cangaço acabou. Porque nem por isso, nem ninguém tinha
o domínio nem sabia desses trancos. Se algum deles, Ângelo Roque, outro cangaceiro importante, que sobreviveu, que não estava lá, né, que passou depois de Angê, que ele ainda estava vivo, e nenhum deles sabia, o cangaço acabou, cortaram a cabeça. E sem o cérebro maior, que era o Lampião, não tinha como o cangaço sobreviver. Né? Eu não sei se passou despercebido e tal, mas a questão dos cães, né? Ficou bem clara a questão dos sentinelas e tal, da BSR. Queria saber sobre os cães, se eles não estavam no dia, por que não estavam? A questão dos cães, né? Na verdade, existia, segundo relatos, 2 cães no Egito, no dia do episódio. Só que, alguns minutos antes, teria saído acompanhado de um cangaceiro a uma fazenda próxima para pegar leite. E os cães acompanhavam este dito cangaceiro. E outra coisa... Das cabeças. Sim, era uma prática comum. Já existia, outras vezes já tinham sido regulados cangaceiros. Inclusive, existe uma controvérsia sobre o tenente João Bezerra, porque ele justifica o corte das cabeças, porque ele não poderia assim levar, era muito peso, ele não poderia levar do Egito até Piranhas para os corpos, soldados já cansados, da noite toda de luta. Mas aí existe uma controvérsia porque no mesmo ano, poucos meses antes, a própria volante do João Bezerra teve um combate com outro grupo de cangaceiros, foram mortos 3 cangaceiros só, não foi num local tão ermo, e mesmo assim as cabeças foram cortadas e expostas. Então essa desculpa de que foi só por conta do peso que ele não ia levar, não é cabível, né? Porque já teria acontecido isso antes. E outra coisa, só para frisar a participação do João Bezerra no episódio todo. Se conta muito que João Bezerra teria sido um volante covarde, né? Ele só estava ali, teve um momento de sorte de matar Lampião e os outros 10 cangaceiros. Também não é verdade, porque já fazia 12 anos que ele estava nessa luta. Ele era comandante de volante há 12 anos. E como eu acabei de dizer há pouco tempo, no mesmo ano ele havia tido combate e havia matado cangaceiros. Inclusive já houve um combate também com o Lampião na cidade de Canidé. Ele já havia combatido Lampião. Então ele não era um oficial, como muita gente quer dizer, que ele somente deu sorte de estar no dia certo e na hora certa. Ele já era um volante aguerrido e combativo há muito tempo, pelo menos 12 anos. Com relação aos cachorros, os cães, né? Realmente houve a ausência desses cães naquele momento do Angico, mas também é importante comentar o seguinte: os cães que pertenciam aos cangaceiros, eles não eram propriamente aqueles sentinelas que faziam aquela algazarra quando via com a polícia, não. Porque na verdade, se eles fizessem isso, eles estavam denunciando a própria situação do banco. Então eram cães treinados para ficarem quietos. Então quando eles percebiam a aproximação de desconhecidos, eles ficavam rumindo ali, mas não era latindo absurdamente, não. Até isso tem esse aspecto, né? Os cães também não eram cães que saíam, como está na sua casa, alguém pisa, aquele cachorrinho que tem que ficar louco. Não era dessa forma, senão eles mesmos denunciariam o próprio banco. Outra coisa com relação às cabeças, que é, como é o nome do senhor? Carlos. Viu, Carlos? Outra coisa importante, também Ângelo lembrou bem, não só João Bezerra, mas muitas e muitas volantes tinham o hábito de cortar a cabeça. Mas não era privilégio da volante, não. Cangaceiro, quando pegava coiteiro traidor, quando pegava soldado, cortava também a cabeça. Eu vou postar, eu tenho um canal no YouTube, quem tiver interesse em dar uma olhadinha, é a Derbal Nogueira. Lá tem mais de 100 depoimentos da época do cangaço. Eu vou postar, acho que próxima semana, um vídeo só os cangaceiros dizendo como é que o cachorro agia na hora que chegava alguém, né? Como é que ele reconhecia. Eu tenho uns 4, 5 depoimentos falando sobre isso. É como você vai dizer, os cães eram mais ou menos como cães de fila. Quem já criou fila, Rottweiler sabe, ele não late.
eles se oriçam todinho e ficam rodando no mesmo canto. Eu vou postar eles mesmos falando como era que isso acontecia. Só um detalhe, o nosso amigo aqui, só para eu dizer que quando a Sila falou que tinha uma metralhadora, na barraca deles, ali não era deles, era apontada para eles. Claro que, como o Anjo disse, eles não tinham metralhadora. Só completando a pergunta do nosso amigo aí, essa questão dos sentinelas, né? A gente também tem que perceber que não existia, como a gente vê às vezes em filmes, essa questão de os cangaceiros ficarem a noite toda de sentinela, 2 ou 3, fazendo a guarda do bando. Não existia isso. Eles, quando num coito como Mogi, eles se sentiam seguros. Então à noite, todos dormiam. Não tinha essa história de ficar uma noite todinha, de 4 em 4 horas, trocava por outro cangaceiro. A gente vê muito isso em filme, mas não funcionava desse ano. Eu tenho uma dúvida com relação, porque as volantes elas utilizavam o uniforme igual, parecido com o do cangaceiro. Esse uniforme parecido, isso foi na época do cangaço, ou eles já utilizavam um tipo jagunço, né? Você, quando chegava na volante ou um grupo de cangaceiro, muitas vezes certamente não sabia quem é quem. E um utilizava se dizendo o outro. Tanto a polícia utilizava dizendo que era cangaceiro, como o cangaceiro utilizava dizendo que era polícia. E como foi bem dito aqui, eu acho que o Aderbal, o Severo, eles eram gente da mesma espécie, né, do mesmo local. Tanto que o combate ao cangaceirismo só veio ter um maior sucesso depois que os sertanejos se engajaram nisso. Quando, no começo da vida, né, de bandoleiro de Lampião, a polícia vinha do Recife para fazer combate aos cangaceiros, eles não aguentavam um mês, voltavam, porque eles não estavam acostumados ao ambiente. Só quando começou a se utilizar os próprios sertanejos para perseguir os bandos é que houve um certo sucesso, né, nessa empreitada. Se o cabra fosse covarde, o Lampião matava sem dó nem piedade. Aconteceu um caso que um certo coronel estava na fazenda esperando uma volante chegar. E ele viu quando os homens se aproximaram e achou que era a volante, que ele estava esperando essa volante chegar. E quando o volante chegou, ele tratou a volante, e quem ele viu que era o chefe chamado de comandante. Comandante para lá, comandante para cá, e lá pelas tantas o Lampião disse: coronel, você estava falando com o Virgulino Ferreira da Silva, não é com a volante não. Isso ele já tinha almoçado, já tinha bebido, enfim. E no que o coronel respondeu: não tem problema, capitão, a pisada é a mesma. Ou seja, se fosse um cara que o Lampião matava na hora, e a partir daquele momento o camarada passou a ser coiteiro do Lampião, queira ou não, e não foi morto. Mas só uma resposta dessa não era todo mundo que dava. Outra pessoa ia pedir desculpa, pelo amor de Deus, não, cara, não tem problema, capitão, a pisada é a mesma. Da mesma forma, o Lampião cercou um grande inimigo dele na fazenda lá próxima Serra Talhada, e estava esse inimigo, ele jurou de morte e mais outros, e eles cercaram a casa e mataram todos, ficou só esse inimigo dentro. Eles invadiram a casa para matar o camarada, para sangrar o camarada. Quando eles entraram, o cara estava na sala com a faca na mão. O Lampião impediu que matassem ele. Ele disse: homem, com você não se mata. E deu as costas e foi embora. Se na hora que ele entra o cara ter pedido clemência, não tinha saída, ia ser sangrado, ia ser morto imediatamente. Então era uma vida terrível, né? Para variar, o pobre do povo, o pobre do sertanejo, foi quem mais sofreu na mão do cangaceiro e na mão da polícia. Eu tenho um outro vídeo, se vocês acessarem lá o canal, que se chama A Violência Oficializada no Tempo do Cangaço, onde eles dizem, né, se o cangaceiro passasse uma determinada fazenda, ele tinha que fazer o que o Lampião mandava, se o Lampião matava. Quando a volante vinha atrás perseguindo que passasse lá, o que acontecia? Se o cangaceiro dissesse que não viu o Lampião, ia apanhar, ou ia morrer. E se dissesse que viu e ajudou, ia apanhar ou morrer do mesmo jeito. Ou seja, o povo sempre estava na pior, né? Era complicado. Só para elucidar a questão é uma questão aí que os protagonistas aí ficou bem. Até tinha feito essa pergunta a vocês já pessoalmente, em relação ao Durval, que é o Pedro Canto, né? Mas quem pagou a conta dessa traição que não houve, como você bem contou, foi o Joca. Eu queria que você falasse um pouco disso, só a questão do Curisco e do Joca. Por que o Joca
pagou essa conta, não sendo dele. Também não havia traição, que não houve, como você muito bem explicou. Era contar ou moer. Tu só trocou os nomes. O Joca Bernardo, na verdade, foi o verdadeiro causador de tudo. Foi ele que chegou para os policiais e mandou apertar Pedro de Cândido. Quem pagou inocentemente foi a família da Fazenda Patos. E eles foi que, por isso, quando procurou esse mesmo Joca Bernardo, que tinha delatado Pedro de Cândido, esse mesmo Joca Bernardo disse: olha, quem fez foi Domingos Ventura. Foi ele que entregou o Lampião à polícia. E por isso que foi lá, matou toda a família, cortou as cabeças e mandou para as autoridades como forma de vingança, matou uma família de inocentes. O pessoal não tinha nada a ver com a traição e por isso foi lá e matou. E tem um depoimento muito bacana, se vocês puderam assistir, eu gravei e eu me emocionei muito. Aliás, eu me emociono com muita coisa que eu escuto desse pessoal, não só do cangaço, como na estrada de ferro, que eu já fiz um trabalho também sobre o trem. Onde o filho do Curisco da Dadá, ele conta no dia que Curisco foi lá para fazer a vingança. E ele, quando ele fala, ele incorpora a Dadá. Ele é muito parecido com a Dadá e ele fala como se ele estivesse lá. Ele nasceu na época do cangaço. Ele fala como se ele estivesse lá. E como ele parece muito a Dadá e ele conta, e você jura que você está vendo a Dadá falar, essa narração dele é uma coisa fantástica. Procure lá que vocês vão achar um depoimento do Silvio Bonito, onde ele diz, falando no nome da mãe dele, ele diz assim: quando o Curisco chegou lá, falando como se fosse a Dadá, que ele foi matar as pessoas, da família, ele mandou pegar as crianças para matar também. Tinham 2 ou 3 crianças, eu não lembro agora. E quando ele foi matar, ele disse que a Dadá pegou o parabelo, ficou entre as crianças e ele, apontou a arma para Curisco e disse: Curisco, para você matar essas crianças, você tem que me matar primeiro, porque com elas ninguém vai bolir. Aí ele fala, incorporando a mãe, ela disse assim, ela contando para o filho, meu filho, eu nunca vi tanto ódio nos olhos de seu pai, mas eu tinha certeza que o homem que eu amava não ia fazer nada comigo. E por isso, para não perder a moral ali com a cabroeira, a mulher se impõe entre eles dois, fora da função das mulheres mais, aliás, foi a mulher mais valente que existiu no cangaço. Ele disse que ele pegou e disse assim: eu não vou matar essas pestes não, mas depois eu volto aqui para terminar o serviço. Entendeu? Então você vê como é forte essas coisas. Só um detalhe antes, para ilustrar esse episódio do Pedro de Cândido e do Joca Bernardo. Na verdade, ambos eram da mesma região, município de Piranhas, um de Entre Montes, e o outro da sede de Piranhas. Um era coiteiro de Lampião, Pedro, e o outro era coiteiro de Curisco, Joca. Na verdade, havia ali, pelo menos a literatura conta, e a gente já ouviu algumas vezes, que uma desavença muito forte, com 2 origens, Dedê, viu, Lino? 2 origens. Uma financeira. Eveline, Joca Bernardo estava com raiva de Pedro de Cândido, porque ele botou uma bodega e estava prosperando com o negócio do cangaço. E ele não conseguia prosperar. Ora, um era coiteiro do comandante maior e o outro de um comandante não tão grande como Curisco. E a outra hipótese era que Joca Bernardo tinha um amante que estava saindo com Pedro de Cândido. Então juntou a fome com a vontade de comer, Daí Joca ter procurado aniceto e tem boi no pasto, E é um absurdo isso aí. Outra coisa importante que a Derbal citou, essa que não tem a ver com a sua pergunta, mas tem a ver com o depoimento forte que a Derbal contou. Silvio Bulhões, Tanto o Anjo como eu, como a Derbal, tivemos com eles algumas vezes. E é interessante a força, Deus, que ele coloca nos seus depoimentos. E ele incorpora realmente como se fosse uma figura do próprio bando. Ele comentando os movimentos do seu pai Curisco, da sua mãe Dadá, nas vésperas do nascimento dele próprio, Ricardo, ele fala assim: nós atravessamos São Francisco, nós fomos ali, nós fomos acolá, ele dentro da barriga. O nosso pessoal, Derbal? O nosso pessoal fez assim, fez assado, Alberto. Então é uma força muito grande que não tem como você não se emocionar. Nós estivemos lá agora em janeiro, eu e Ingrid, e foi uma manhã inteira
bebendo da fonte, e como a Derbal fala, não tem como não emocionar-se com o depoimento de Silvio Bulhões. Bom, parabéns a Derbal, parabéns aos demais envolvidos, obrigado aí pela oportunidade de estarmos aqui discutindo um assunto tão rico da nossa história. Derbal, minha pergunta é mais de ordem geral, porque eu sou leigo no assunto, mas me interesso demais pelo cangaço. Eu estive em Mossoró um tempo atrás e visitei lá aquele museu em Mossoró, né? E até onde eu sei, pelo menos a história pouca que eu sei, é que Lampião só teve 2 derrotas, até onde eu sei. Ele levou a carreira lá do Rodolfo Fernandes, lá em Mossoró, e essa do Tenente João Bezerra, que foi quando ele foi morto, né? Ocorreram outras oportunidades onde ele foi botado para correr, digamos assim, em outras oportunidades, só curiosidade mesmo. Várias vezes. Eu não sabia. Muitas. Até porque Lampião ele só lutava quando ele percebia que ia ter vantagem. Quando ele via que não ia ter vantagem, ele... Mas a famosa, na verdade, é só de Mossoró. De Mossoró é uma das mais famosas porque foi contra uma cidade grande, né? Criada Mossoró na época, já existia até a agência do Banco do Brasil, em 1927. Poderia citar mais umas 2 ou 3? Sim, em Poeira do Xavier, em Catimbau, Serrinha do Catimbau, vários, a gente pode aqui citar vários que ele teve que correr por conta das volantes. É como eu frisei, ele só lutava, só combatia quando ele via que tinha chance de vencer. Até porque a munição que ele tinha era muito escassa. Não era como algumas pessoas podem pensar que ele tinha facilidade de se abastecer de armas e munição. Então, em Mossoró, o cálculo foi errado que ele fez? Ele fez um cálculo errado, ele pensou que poderia vencer em Mossoró, porque lá ele apenas foi grande. Sem dúvida. Ali ele foi, vamos dizer assim, ele foi induzido a um ataque que, para ser bem sincero, ele já havia se arrependido no caminho. Como ele já estava no caminho, ele acabou indo até o final. É tanto que o grupo que era comandado por ele foi o último a chegar. Ele não chegou propriamente a entrar na cidade de Mossoró. Na estrada de ferro, quando ele viu que o negócio não era do jeito que ele pensava, ele já voltou. Certo? E o cangaceiro que morreu lá, Cochete, aí vai uma questão que eu falei anteriormente. Morreu porque estava bêbado. Então a bebida era tanto inerente aos volantes como aos cangaceiros. E a bebida fez com que ele se afoitasse, ele entrou no combate de cara e foi morto. E o outro vai bater com o que o Derbal disse lá no Angico, Jararaca, que foi preso, depois foi morto. Esse foi morto por conta da ganância. O que havia morrido lá no chão, ele querendo tirar os pertences dele, acabou sendo aliado e tem toda aquela história que depois ele é sacrificado pela própria polícia lá na cidade de Mossoró. Ele volta a ser caído. Se todas as outras cidades que aconteceram isso se comemorassem também, então ia ser muito mais visível. E o que eu acho que seria uma coisa boa para o turismo. Se você for em Mossoró na época desses festejos, eles fazem chuva de bala no mais de Mossoró, a cidade fica lotada o mês todo de gente para assistir. Ou seja, infelizmente, no Brasil não se usa esse tipo de coisa do passado para o turismo, para a cultura. Se todas as outras cidades tivessem o apoio governamental para isso, o pessoal do sertão aí sofrido estava ganhando dinheiro com o turismo. Como o Mossoró ganha todo ano quando tem esse espetáculo. Pessoal, só para lembrar aqui, no YouTube tem a encenação de chuva de bala no país de Mossoró. Um dos aspectos importantes com relação a Mossoró, que ele foi realmente um episódio atípico. Aquele episódio, da forma como foi engendrado e da forma como aconteceu, na verdade, completamente atípico. Lampião estava acostumado a quê? A ser movido por um instinto de sobrevivência ali latente, próximo, do dia a dia, do cotidiano. Mossoró, na verdade, como o Ângelo falou, antes de chegar a Mossoró, caiu a ficha. Viu, Lino? Na verdade, não tinha caído a ficha. Lampião, Roberto, ele foi envolvido numa grande trama política envolvendo o poder político do Rio Grande do Norte contra os Fernandes, representado pelo prefeito de Mossoró, Rodolfo Fernandes, contra o pessoal de Apodi e com a intervenção
dos coronéis ali do Vale do Salgado, da Aurora, como Isaías Arruda e Zé Cardoso. Então ele foi envolvido, ele entrou de gaiato no navio, a verdade é essa, Ricardo, ele entrou de gaiato no navio. E quando ele viu, na verdade, o que ele podia fazer? Né? Tanto é que ele não entrou, como ele bem lembrou, ele não entrou em Mossoró. Ele ficou nas cercanias de Mossoró, ali na paredezinha do cemitério, e aí Colchete veio a morrer, depois o próprio Jararaca, enfim, né? A gente já sabe, e veio fazendo atrocidade. E o Anjo foi muito feliz. Ele foi o último grupo a chegar em Mossoró. Antes dele já vinha aquela caterva fazendo todo tipo de desordem, matando, sequestrando, fazendo, ou seja, dizendo aqui estava indo, né? Antes de chegar a Mossoró, até o Papa já sabia que eles estavam chegando. Em Mossoró, não era só um bando de Lampião, era a junção de vários bandos. Ele era o comandante mor, e a junção de vários bandos. Jararaca, que foi morto lá, era chefe de um bando. Macinon era chefe de outro bando. Então eram vários bandos sob o comando de Lampião, inclusive jagunço, né? E muita gente confunde jagunço com cangaceiro. E no ataque a Mossoró tinha jagunço dos coronéis que o Severo acabou de citar. Volta Seca já morreu velho, né? Ele já entrou na segunda fase do cangaço, quando o Lampião passou para a Bahia. E ele contribuiu, no meu modo de ver, com muita lenda. Então, muitas das lendas que a gente escuta sobre o cangaço tem a participação direta de Volta Seca. Ele contou ele fez muito farol, como se diz, né? Ele acabou, em determinado momento de sua vida, vivendo disso, né? De contar, de gravar, gravou até um LP, né? Com músicas populares que eram cantadas no sertão há muito tempo. E isso gerou muita polêmica porque ele, no disco, saiu como se ele fosse o autor, compositor daquelas músicas. Falando de Mossoró, né? Eu moro perto de lá, que é da Evolução, ali em Ponta Grossa e Capuí. E lá corre uma história de que se o Lampião tivesse dado certo em Mossoró, ele chegaria até Aracati. Inclusive um dos historiadores de lá, Antero Carinho, ele cita de que um dos coronéis da região, inclusive avisou, até comentei isso com o Anderbal lá em casa uma vez, que ele pediu para que a população se preparasse que Lampião estaria vindo para Aracati, certo? Isso teria algum fundamento, teria alguma coisa que indicasse isso, certo? Eu tenho inclusive conversado muito com o Anderbal sobre esse assunto. Ricardo, eu não sei o Anjo do Severo, mas eu nunca ouvi falar, né? Eu também não. Pelo menos dos depoimentos e tudo, eu nunca ouvi falar. Isso aí vem a propósito, se não foi uma coisa só de Aracati. Por exemplo, existe um livro escrito pelo coronel Moisés Figueiredo. Moisés Figueiredo foi um cearense. E quando o Lampião saiu de Mossoró e entrou no Ceará, ele foi o comandante da volante que perseguiu. Depois foi acusado de ter facilitado a fuga de Lampião, aí é outra história. Mas ele escreveu um livro em 1927 se defendendo dessas acusações. E ele conta no livro, por coincidência eu vim descobrir, entre aspas, que a época da invasão de Mossoró, Moisés Figueiredo era delegado na minha cidade, União, e hoje é Jaguaruana. E nesse livro ele conta que a cidade se preparou, fez barricadas, inclusive barricadas, e o meu bisavô participou dessa questão dessas barricadas, ele já contava isso. E muita gente não levava a sério essa história. E no livro do coronel Moisés Figueiredo, ele conta que aquelas cidades ribeirinhas ali, que Aracati você conhece bem ali, é perto de Jaguaruana e vice-versa. Inclusive Jaguaruana já foi distrito de Aracati, né? Então, aquelas cidades onde possivelmente o bando podia passar na volta, todas elas se prepararam, porque o telégrafo avisou. Em Mossoró, o telégrafo avisou a Jaguaruana, União na época, né? Que o bando tinha sido rechaçado e que possivelmente ele podia passar por lá. Então eles se prepararam e, inclusive, de Jaguaruana, foi uma volante que chegou até Limoeiro, né?
essa volante ela era composta de 4 soldados, né? Eu acho que ainda hoje eu acho que lá ainda só tem 4 soldados. E é a mesma volante? Eram 4 soldados e alguns civis que se prontificaram a também acompanhar. Eles só chegaram até Limoeiro, aí o Lampião de Limoeiro saiu e retrocedeu. Principalmente, antes de iniciar minha pergunta, gostaria de parabenizar os 3 pesquisadores pelo excelente trabalho, pela excelente pesquisa, pelo enfoque humano nesse tema, pelo enfoque humano do sofrimento do combate, da situação dos combatentes e pelo sofrimento humano das pessoas envolvidas nesse cenário, o cidadão comum, o cidadão de bem que estava no meio desta guerra. Parabéns por retratar esse sofrimento, o sofrimento das crianças, o sofrimento de toda a situação. Agora a minha pergunta é uma pergunta um pouco estratégica em relação ao combate, fora um pouco do sofrimento humano. Por essa luta desse cenário dos cangaços ter durado 20 anos, tenha tido esse desfecho espetacular desse combate nessa região. Mas até então, a luta, o combate, o cenário durou 20 anos, com imenso sofrimento para a população civil envolvida no ambiente. A grande dúvida que eu tenho, quando um combate dura muito tempo, no caso mais de 5, 10 anos, passa a haver uma cooperação, ou tácita, ou uma cooperação formal entre as forças de combate. Não que essa cooperação venha durar o tempo todo, no momento ela rompe essa cooperação e acontece um combate final, como parece ter ocorrido. Mas a dúvida seria se essa cooperação existiu realmente naquela época e comparando com o nosso tempo atual. O Brasil, nós temos 63 mil homicídios por ano no Brasil. Nós temos casas invadidas, nós temos ainda agências bancárias explodidas, nós temos criminalidade. Há um comparativo entre a situação que vivíamos naquela época e a situação que nós vivemos hoje, e também se havia uma cooperação naquela época, pode estar havendo uma cooperação, nem que seja tácita, hoje. Como é que está a comparação entre as duas áreas? Não sei se havia essa cooperação tácita. Alguns que combatiam o cangaço não tinham negociação. Por exemplo, os nazarenos. Com o nazareno não se negociava. O nazareno era a faca no dente. Tanto é que choraram na morte do Lampião. Ah, choraram na morte do Lampião? Sim, porque não foram eles que mataram. O Derval sabe disso, o Edson sabe disso. Inclusive a metralhadora que João Bezerra portava era de um nazareno, Odilon Flor, da família de seu João Flor. Então, com esses cabras não tinha negócio. Não tinha acordo, não tinha. Mas, por outro lado, a gente que pesquisa, que lê, a gente sabe que muitas vezes o Lampião está lá no Café Patriota. Aí você ia lá pro Lescali. O Lampião está no Lescali, você ia lá para a churrascaria Guerra. Deu para compreender? Existia um pouco isso. Mas aí o pesquisador Derval faça essa reflexão com relação aos tempos de hoje. O que eu posso dizer em relação a isso aqui hoje é 1000 vezes pior que naquela época. Pode ter certeza. Naquela época era o Lampião em todo o Nordeste. Hoje em dia no bairro que eu moro tem quantos Lampiões? Não tem comparação. Não tem comparação, nem de longe. E não existe comparação também no banditismo daquela época com o banditismo de hoje. Um exemplo, eu escrevi um artigo que se chama A Ilusão do Cangaço. Pra vocês terem uma ideia, o Lampião tinha tanto dinheiro, que a gente disse aqui o que eles fizeram com o dinheiro só do dia. Porque o Lampião emprestava dinheiro aos grandes coronéis. Tinham fazendas que esses coronéis compravam, que era com dinheiro de Lampião que mandavam para eles. Era dinheiro demais. Então esse artigo que eu escrevi, que se chama A Ilusão do Cangaço, é mais ou menos falando sobre isso. Um exemplo. Um bandido hoje, aqui você viu há pouco tempo, estava lá onde ali no Alphaville, não, no condomínio Alphaville. Um bandido hoje, um grande bandido hoje, ele mora num condomínio bom, ele tem um carro importado, que viaja, que fica em hotel. E Lampião não, Lampião não tinha nem dormir. Porque que adiantava o Lampião ter R$1 milhão naquela época e dormir ao relento, levando sol e chuva, sem comer, sem ter direito a deitar na cama, sem ir a um teatro. A chuva, quando vinha, molhava o corpo, secava no sol mesmo. Dizem que o cheiro deles era tão forte
E dependendo da posição do vento, a centenas de metros de distância, as pessoas sentiam. Imagine cheiro de suor, com sangue, com pólvora, com cachaça, enfim, com fumo, imagine com perfume, né? Era uma vida, se você tiver a oportunidade de ver esse artigo que eu escrevi, que era uma vida desgraçada. O diabo é quem queria viver naquela vida. Quando a gente vê hoje pessoas que não estudam assim a história do cangaço, eu vejo muita gente dizer, eu queria ter sido um cangaceiro. Meu amigo, nenhum de nós aqui aguentava 2 dias como cangaceiro. Não aguentava 2 dias como cangaceiro, você andando, passando fome, passando sede, andando diariamente. Na minha opinião, Lampião foi a pessoa que mais andou nas Américas, quem sabe, de todos os tempos. Lampião passou 20 anos andando. Ele não tinha guarida. O índio tem a ocazinha dele lá onde ele dorme. Lampião não, como a Cila dizia. Eu vinha viajando uma vez com a Cila, ela vinha aqui do meu lado e vinha 2 colegas lá atrás, e quando eu olhei, a Cila estava chorando. Era mais ou menos 5h30 da tarde, a gente estava ali no sertão da Bahia, uma seca monstra, o sol se pondo assim no horizonte. E a Cila do meu lado, quando eu vi as lágrimas descendo. Aí eu peguei nela e disse, Cila, o que é que você tem? Você está sentindo alguma coisa? Ela ficou calada. Aí eu disse, Cila, você quer que eu pare? O que está acontecendo? Ela disse assim, Anderval, veja a história da emoção que você falou, né? Ela disse assim, Anderval, quando chega em hora dessa, que eu estou no sertão, eu me lembro de quando eu estava no mato. Quando chegava em hora dessa, eu não sabia onde era que eu ia dormir. Eu não sabia se de manhã eu ia estar viva. Eu não sabia quando era que eu ia ver a minha família de novo. E eu não sabia nem quando era que eu ia comer arroz com feijão. Imagina uma pessoa de 87 anos dizendo isso, lembrando uma coisa que tinha acontecido há décadas atrás. Ou seja, o trauma que eles carregaram com eles é uma coisa tão forte que não dá para a gente imaginar. Porque, queira ou não queira, eles tinham consciência, com o passar dos anos, que eles foram bandidos, que eles foram fora da lei. Como eu ouvi de muitos deles dizer, nós era bandido. Nós era bandido. O candeeiro levou um tiro, ele levou mais de um tiro, mas ele levou um tiro lá em Angico no braço, que o braço dele esfacelou. Para você ter uma ideia, o que esse tiro representava para ele? De 1938, depois que o cangaço acabou, até ele morrer em 2008, se eu não me engano, ele nunca andou de camisa de manga curta, como o anjo está aqui. Ele só andava de camisa de manga comprida, até dentro de casa. Aí eu tive com ele várias vezes, a Elisa, filha dele, me disse, Anderval, o papai entra no banheiro para tomar banho e sai com o braço enrolado na toalha. Por que ele faz isso? A história que você falou da psicologia, da psicanálise. Porque na mente dele, aquele braço dele era a prova de quem ele tinha sido, do que ele tinha feito e do sofrimento que ele tinha passado. Então isso é uma coisa muito forte, né? É uma coisa muito forte. Tanto é que, se você não entende bem a história, se você pegar depoimentos de cangaceiros, você não vai ver cangaceiro nenhum, com raras exceções, dizendo que matou, que estuprou, que sangrou. Por quê? Porque isso é um trauma muito grande que eles carregam. Porque eles sabem que eles eram fora da lei. Já os policiais não. Eu tenho gravado policial dizendo que batia, que sangrava, que cortava a cabeça, né? O próprio Sargento Elias, no outro vídeo que eu fiz dele, a gente perguntou a ele, Sargento Elias, o que é que o senhor sentia quando cortavam a cabeça? E ele disse assim, era bom demais. Disse rindo, era bom demais. Era uma alegria para a gente recebia uma promoção. Era um serviço que a gente tinha que fazer e era para fazer mesmo. Tanto fazia matar um como matar 10, era igual cortar a cabeça de um bode. Ou seja, para você ver o trauma de quem foi bandido, queira ou não queira, né? Então, não se iluda, o cangaceiro não era Robin Hood. Eu costumo dizer que a maior desilusão que eu tive no estudo do cangaço, quando eu era criança, eu assistia os filmes de Bang Bang americano, claro, né? E para mim, os cangaceiros eram os heróis, eram Bat Masterson, eram o Zorro, eram o Durango Kid. Eu tinha essa imaginação, e a primeira vez que eu ouvi falar de cangaço foi meu avô que contou que meu avô foi da estrada de ferro e viu o pano de Lampião. E ele também não sabia a história, contava a história contada, ele viu, mas não conhecia a história. E quando eu descobri, quando eu comecei a sair do sertão, a pesquisar e a conhecer essas pessoas, que eu descobri quem realmente eles foram, aí caiu a ficha. Pô, Lampião não era aquele que eu achei que ele era. E eu acho que nós três aqui temos o mesmo pensamento. Mas o que eu costumo dizer em relação a isso? Porque tem muitos livros que endeusam o cangaço. É porque você se apaixona tanto pela história, que você, quando descobre, você não admite. É mais ou menos você ter um filho e seu filho virar um marginal. Ele é um marginal, mas ele vai continuar sendo seu filho. Você vai continuar amando e querendo ele do mesmo jeito. Então, muita gente, eu acredito, que é mais ou menos assim. Você se apaixona tanto pelo personagem que não admite.
Bem, eu queria só frisar, o nosso amigo falou ali, nesse recorde de 20 anos, né? É o tempo de Lampião. A gente não pode esquecer que o cangaço é bem anterior à figura de Lampião, né? E quando se fala em cangaço, a gente já se remete à figura de Lampião, porque ele foi mais famoso, passou mais tempo, foi mais fotografado, ficou até ser filmado, né? Mas o cangaço, enquanto movimento, vem bem antes da figura de Lampião. Jesuíno Brilhante, Cabileira, Antônio Silvino e outros que vieram antes de Lampião. Até porque algumas histórias que pretendem transformar Lampião em herói são histórias que aconteceram com outros cangaceiros, como Jesuíno Brilhante, e se conta hoje como se tenha passado com a figura de Lampião. Por isso que existe todo esse glamour contra a figura do cangaceiro, e na verdade a gente sabe que, quando a gente começa a estudar, a gente sabe que não foi assim. Quem muito colaborou com isso também foi a famosa literatura de cordel, né? Literatura de cordel, até porque na época mesmo do cangaço, os cordelistas faziam os cordéis e eles tinham que exaltar a figura do cangaceiro, porque eles podiam a qualquer hora, a qualquer momento, se encontrarem com os cangaceiros, e se ele fala do mal, seria mais um motivo para serem molestados. Com relação à música, porque eu estava lendo que o chachado, que é a música criada no cangaço, né, a intuição deles lá, né, os que tinham aptidão musical, né, e assim, tem alguma pesquisa que fala qual foi o cangaceiro, qual deles que teve essa intuição para criar o chachado? Não, na verdade, ele não existe assim um criador, né? É uma coisa que vem muito antes de Lampião também. Outros cangaceiros já usavam isso. Isso vem do chachá, o milho, né? E acabou se transformando numa música que hoje os grupos de chachá que tem no Brasil, principalmente no Nordeste, ou aliás, exclusivamente no Nordeste, que trazem essa cultura do chachado, né? Historicamente, eles trazem uma coisa que não aconteceu. As mulheres, por exemplo, quando você vê um grupo de chachado, elas estão armadas com fuzil, né? E só a título de curiosidade, as mulheres elas não usavam armas longas, só armas para se defender. Elas não participavam do combate, né? Quando tinha um combate, geralmente um ou dois cangaceiros elas retiravam e o grupo, sim, que fazia o combate. A única que ainda combateu em virtude do marido ter ficado aleijado, por isso foi a Dadá, isso já no final do cangaço. Mas Maria Bonita, por exemplo, ela não era uma guerreira, ela era uma companheira do cangaceiro, né? E outro fato também curioso em relação ao mulher do cangaço é que as mulheres elas não cozinhavam. Mesmo depois da introdução das mulheres, a partir de 1929, os homens continuaram a ser os cozinheiros, porque já era uma coisa que vinha. Tá? As mulheres eram uma espécie de bebelô de cada cangaceiro. Cada um queria que a sua fosse a mais bonita, a mais ornamentada, que tivesse mais ouro. Era uma questão de status, né, para isso. Mensalmente traremos não só cangaço, mas também temas capilares e não menos importantes, como Padre Cícero, como Antônio Conselheiro, como Piaco Zé Lourenço, certo? Como Dona Fiorelina, falando desse instante. E eu gostaria, antes da pergunta de Sandra e de Ricardo, dedicar essa manhã inteira a um espetacular amigo, que gostaria de estar aqui com certeza. E deve estar no nosso querido Jonas. Em primeiro lugar, me emocionei muito em citar o nosso amigo Jonas, que era meu vizinho lá em Capuíco, que eu tive uma semana antes da passagem dele, estive com ele, fui lá ao velório dele. É um cara que tinha uma pesquisa, nós tínhamos inclusive conversado sobre o roteiro dele do cangaço, né? Um cara fantástico, um grande amigo, foi agora recente. Bom, Aderbal, agora vamos pro lado, já se falou de bala, já se falou de traição, enfim, já se falou do tema. E o tema está pendurado no teu pescoço, os patuás.
a história religiosa do cangaço, a ligação do cangaço com a religião, certo? Esse seria, assim, o mundo deles religioso. Na verdade, quem já viu isso aqui, a amiga Amélia perguntou, é um crucifixo ou não? É um homem das cavernas. É uma inscrição rupestre, né? Eu não tenho religião. Herdor de Virgulino já me confidenciou isso. Minha área de pesquisa. Todos eles eram religiosos. Acredito que todos devotos do Padre Cícero. E todos eles tinham as suas superstições. Todos eles andavam com patuás, enfim. Mas eu vou dizer mais ou menos uma piada em relação a isso. É uma piada, mas eu acho que se aplica a isso. Eu escutei uma piada que 2 pistoleiros, e se retrata na piada, foram contratados para matar um determinado comerciante, um determinado cidadão. E eles investigaram a vida do cara e todo dia ele passava na mesma estrada. E eles se posicionaram lá tal dia para matar esse cidadão. 6 horas da tarde ele passava, pontualmente. Eles se posicionaram lá e deu 6 horas, o cara não chegou. 6h30, 7 horas, eles começaram a ficar perreados, cadê o cara? Deu 8 horas, um olhou para o outro e disse assim, que o Maradeiro não tinha acontecido nada de mal com ele. Era mais ou menos isso, né? Que religiosidade é essa, né? Eu espero que eu tenha respondido, mas é por aí. Só para terminar a minha parte, falar um pouquinho aqui, só rapidinho da parte humana. Porque apesar de serem feras, né, existia a parte também da emoção. Eu vou contar mais uma do Bulhões quando ele foi ser batizado. Quem? Bulhões, filho do Puríssimo, que foi o dos cangaceiros mais perverso da história do cangaço. Por isso tirou o corpo do homem vivo, para vocês terem uma ideia. E quando ele foi ser batizado, quando ele nasceu, os pais deram ele para ser criado por um padre. E um certo dia, por isso recebeu um bilhete. Tal dia, entre em comunhão, que dizia, seu filho vai ser batizado. Aí ele disse que a Dadá disse que quando eles receberam esse bilhete, eles estavam a léguas de distância. Disse que por isso mandou pegar uns burros, uns animais e tiraram num estirão só até onde ele ia ser batizado. E quando chegaram lá, eles, claro, não podiam entrar na cidade. E eles viram ao longe, como ele dizia, Bulhões disse em nome da mãe. A gente viu quando andou, vinha andando para a igreja. E vinha o padre, vinha uma senhora do lado que era a irmã do padre com o guarda-sol e ele no braço. Aí ela disse assim, meu filho, eu olhei para o seu pai nessa hora. Quando eu olhei, as lágrimas estavam descendo dos olhos dele. Ou seja, um cara que era acostumado a matar ou morrer, estava emocionado ali com uma coisa besta dessa. E uma coisa mais importante ainda, um depoimento que eu acho tão forte quanto, eu estava gravando com o tenente João Gomes de Lira, lá dos nazarenos, mais ferrenhos perseguidores de Lampião, um cara acostumado a matar e a morrer, a ver os outros morrer assim a toda hora. E quando a gente já ia embora, ele disse assim, Aderval, eu já lhe contei a história do Javelho. Aí eu disse, não, tenente, contou não, me conte aí. Aí eu peguei uma câmerazinha que eu estava, botei em cima da mesa e deixei gravando. Aí ele disse assim, nós estávamos no Raso da Catarina, um lugar seco, não tinha nada, uma grande seca. Chegamos numa fazenda, tudo abandonado, e a gente foi fazer o rancho, comer a farinha, a rapadura. E quando eles viram, passou um vulto dentro do mato. Eles olharam assim e não identificaram, acharam que era um porco, uma onça, enfim. Continuaram a viagem. Quando foram fazer o outro rancho, o mesmo vulto passou. Aí eles começaram a olhar e viram que o animal vinha seguindo eles, pegando as migalhas que porventura caíssem no chão. Até que eles viram um cachorro. E eles chamaram o cachorro até que o cachorro chegou. E ali ele disse que era um cachorro grande. Geralmente cachorro de sertanejo tem nome de peixe, coisa desse tipo. Eles botaram o nome do cachorro de Javelho. Enfim, o cachorro foi alimentado e passou a fazer parte da força, como ele dizia. Aí, no outro local que eles estavam, ele disse que um porco do mato saiu de dentro do mato e atacou o cachorro. Que as vísceras do cachorro saíram todas do lado de fora. Ele contando isso, com os olhos cheios d'água, né, ele disse assim, ele dizia para mim, Aderval, a força tinha em torno de 20 homens. Disse que o cachorro caiu e saiu assim, passando a olhar para todos eles. Ele disse assim, a maioria das homens choraram. E ninguém teve coragem de dar um tiro de misericórdia no cachorro. Para você ver, se fosse um companheiro, eles matavam, um tiro de misericórdia. Mas eles não tiveram coragem de matar aquele animal. Ou seja, o sentimento que eles traziam dentro de si para esse tipo de coisa era tão grande quanto a coisa da violência, de matar, enfim, esse tipo de coisa. Para então, a ideia que aquela famosa frase, eu acho que é de Shakespeare, que diz assim, nem uma fera tão fera que não conheça a piedade. Se aplica perfeitamente a eles. Se aplicava, né? Também para colaborar com a última pergunta do Ricardo, né? E a gente vai ao encontro daquela nossa primeira reflexão. Eu olhar a gênese desse sertanejo. O mesmo sertanejo que está lá no sertão do meu Juazeiro, do Crato,
da Serra Talhada, da Vila Bela. Então, eram meninos e meninas que desde o berço tinham contato com essa religiosidade, né? Que a avó obrigava a rezar o terço, enfim. Então, a religiosidade estava intrinsecamente ligada ao cangaceiro e ao volante. Apesar de rezarem o terço 5 horas da manhã para lhe matar 9 horas da manhã, arrancar sua cabeça, né? Eu só tenho uma reserva com relação ao, não sei se a Derbal se referiu a Lampião ou aos cangaceiros, né, que eram devotos. Que Frederico Pernambucano, o mestre, né, fala que Lampião não tinha nem rei nem lei, e nem Padre Cícero, na minha humilde maneira de ver. Lampião tinha Padre Cícero dentro do seu colete enquanto era conveniente. E para ele, na minha maneira de ver, por favor, o Ângelo e a Derbal talvez não concordem comigo, mas eu acho que ele tinha Padre Cícero esse respeito pela gênese do sertanejo que era, mas a conveniência que determinava os atos dele. Na verdade, ele andava numa sertão, numa nação de rumeiros. Então, para ele era importante o meu padrinho Padre Cícero. Eu tenho essa humilde visão. Não sei o que os companheiros acham. E aí, essa coisa da religiosidade também se revertia nos patuás. A Derbal, olha aí a Derbal. Cangaceiro nato. Maristela rapidinho, não sei quantas vezes para ele arrancar esse patuá, mas ele me confidenciou que se arrancar fica com o corpo aberto. Então eu tenho que respeitar, né? Meu irmão, meu amigo, eu não vou fazer uma desfeita dessa com ele. Isso é ou não é verdade? Então... Quem não é pesquisador, quem não tem o conhecimento de vocês, que Silvio Bulhões, filho de Curiça e Dadá, tem muita história assim concreta para contar, porque a Dadá, mãe dele, teve vida longa após o cangaço. Verdade, só isso. É? Com certeza. Então, para concluir, o nosso presidente do Grupo de Estudo Cangaço Ceará, querido Ângelo Osmir. Só agradecer a todos vocês pela presença e deixar, já que você falou em religiosidade, bom tempo para uma próxima oportunidade seria a relação de Padre Cícero e Lampião. Obrigado a você.